de Guarda. Conteúdo cervejeiro sem prazo de validade. Bem-vindas e bem-vindos ao Papo de Guarda, podcast realizado em colaboração pela Academia da Cerveja e o canal Surra de Lúpulo. Aqui o conteúdo é relevante e atemporal para matar a sede de aprendizado de pessoas encantadas por esse líquido que nós tanto amamos, a cerveja. Eu sou Alexandre Esber, mestre cervejeiro, professor e responsável pela Academia da Cerveja. Eu sou Vanessa Nadruz, sommelier de cervejas e especialista em experiências e comunicação na Academia da Cerveja. Bom, gente, hoje aqui no Papo de Guarda, nós vamos falar sobre o mundo mágico das leveduras com a Gabriela Miller. A Gabriela é doutora em biotecnologia, sócia proprietária da empresa Levtech, tecnologia viva. E nesse programa a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse rico e cheio de possibilidades mundo mágico das leveduras, especificamente das leveduras cervejeiras. A gente pode falar sobre outras, mas eu acho que elas vão ser a estrela do nosso papo hoje, né, Gabi? Bem-vinda. Obrigado, pessoal. Agradecer o convite da Academia da Cerveja, Surra de Lúpulo, para mais esse papo sobre fermentações, sobre leveduras, né? E acredito que sim, né? Já que as nossas leveduras cervejeiras são a estrela das fermentações, então acho que a gente vai conseguir focar nelas hoje, né? Vamos sim. Vamos começar perguntando então aí. Bora lá, então. Assim, uma pergunta, se você conseguisse resumir em um tweet ali, uma resposta bem curtinha. O que é a levedura e o que ela faz na cerveja? Bom, falando num termo um pouquinho mais técnico, né? Então, a levedura é um micro-organismo. Então, é um organismo que a gente não consegue visualizar a olho nu, só em microscópio. E ela é responsável pela transformação dos açúcares do mosto no líquido precioso que é a cerveja. E além disso, ela confere uma infinidade de aromas e sabores para essa cerveja. Então, ela é a responsável, né, pela produção de etanol na bebida. Muita responsabilidade aí nas costas da levedura, hein? Então, a levedura tá em tudo quanto é canto, né, eu acho. Depois você pode falar com a gente. Falando especificamente das leveduras cervejeiras, como que a gente consegue, assim, para quem está em casa, ficar mais situado, classificá-las, ou dividir elas em alguns grupinhos? Como que é isso? Realmente, a levedura, ela tá em todos os lugares, né? A gente conhece já mais de 1.500 espécies, né, de leveduras e um único gênero e somente 2 espécies são utilizadas na cerveja. Então, de todas que existem na natureza, a aplicação na cerveja, ela é bem restrita a um pequeno grupo de leveduras, né, que são as Saccharomyces, principalmente a Saccharomyces cerevisiae. Então, elas foram isoladas ao longo do tempo, né, através de utilização de forma empírica, de produção de cerveja de forma empírica, naqueles tradicionais testes, acertos e erros, sem o conhecimento da levedura. E a partir disso, as leveduras foram domesticadas num processo de produção de cerveja. Então, isso aconteceu há muito tempo. Isso não quer dizer que a gente não possa ter outras leveduras do ambiente para a utilização de cerveja, que é a base de muitas pesquisas hoje, né? Então, diversos laboratórios e universidades têm prospectado, né, ou buscado na natureza diferentes leveduras que vão conferir potenciais diferentes na cerveja, aromas, sabores, e inclusive a produção também de cerveja sem álcool, né? Então, é um mundo ainda a ser explorado. É muito bacana acompanhar, assim, né, de longe, né? A gente não pesquisa, eu não pesquiso isso, mas os locais, os biomas onde, né, os pesquisadores vão coletar e buscar ali a levedura que está embaixo da folhinha de um local super salgado. E aí aquela levedura tem uma resistência à salinidade, tem etc. Tem todo o caráter, né, especial dela e tu consegue replicar, reproduzir e isolar aquele micro. É maravilhoso, encantador. Mas a cerveja, então, é só uma fatiazinha, né? Do mundo das leveduras, ela é essa fatia da Saccharomyces, por enquanto. Isso, é. E a levedura tem uma aplicação biotecnológica
gigante na indústria. E não só em fermentações, como produção de bebidas, mas na produção de aminoácidos, na produção de vacinas, na produção de enzimas. Então, assim, elas estão presentes no nosso dia a dia, nos produtos biotecnológicos. E realmente, os fermentados, eles são uma fatia da aplicação industrial que existem de leveduras, né? E eu acredito que o desenvolvimento é isso, é encontrar diferentes leveduras que vão conferir propriedades diferentes para a cerveja e a bebida cerveja como um todo acabar se inovando também. Não ser mais somente aquelas pilsens, as lagers clássicas, as IPAs, mas a gente conseguir um buquê, um perfil sensorial muito amplo na cerveja. As leveduras estão em todo lugar, quer a gente queira ou não, né? Elas estão por aí. Falando nisso, né, pegando esse gancho que você falou das características sensoriais, né? Então, quanto assim da levedura fica impresso no sensorial da cerveja, né? Então, tipo, quanto ela contribui ali? Que a gente já sabe que, tipo, a galera quando pensa, já pensa em lúpulo, né? Cervejeiro tem tatuagens de lúpulo, adora desenhar lúpulo, né? E a levedura, né? Cadê a galera com a levedura tatuada? Conta um pouquinho pra gente. Eu tenho uma frase assim que eu gosto muito, a levedura é a alma e o sabor da cerveja. Então, assim, isso traduz muito do que a levedura deixa na cerveja. Além de transformar os açúcares em álcool, em produzir a cerveja propriamente dita, ela deixa mais ou menos uns 400 compostos de aroma e sabor. E ela deixa a sua impressão digital, seja num perfil sensorial, ou seja, numa textura, num corpo seco. Então, a levedura, quando a gente diz assim, eu tomo essa cerveja aqui porque ela é lupulada, é só o lúpulo que aparece. Não, a gente também tem a impressão da levedura, porque se é uma cerveja lupulada com um corpo baixo mais seco, é porque a levedura consumiu todos os açúcares e deixou esse corpo mais seco. Às vezes a gente tem cervejas, as juice, né, que tem aquele perfil encorpado, com a boca mais cheia, também é a levedura que libera muitas vezes glicerol, que não consome todos os açúcares, que contribui com esse corpo, com a textura da cerveja, né? Então, mais do que ésteres ou uma fermentação neutra, a levedura também, ela influencia nessas características gerais da cerveja. Então, sempre a gente tem a anotação ali da levedura na cerveja produzida. Massa, hoje até tem algumas que já trazem umas notas que remetem até lúpulo mesmo, né? Então, às vezes, a galera pode estar achando aí que, nossa, esse aroma aqui de lúpulo e não, tá vindo também da levedura, né? Principalmente com essas leveduras geneticamente modificadas que estão sendo desenvolvidas, né? Então, elas, além de conferir esse perfil, elas potencializam demais os aromas do lúpulo. Eu não sei, se alguém tiver uma tatuagem, fiquei preso aqui nesse pensamento. Se alguém tiver uma tatuagem de levedura, manda aqui nas nossas redes, que eu juro que a gente dá publicidade a isso, porque eu também fico bolado. Eu também sou muito fã da levedura e eu já vi algumas experiências de, por exemplo, fazer a mesma receita, mesma receitinha, com a mesma quantidade de malte, a mesma rampa de mostura, ao mesmo tempo de fervura, com os mesmos lúpulos, e usar leveduras diferentes. E aí o que acontece, Gabi, nessas receitas? Essa é a melhor experiência que tem. Eu sempre digo assim, meu Deus, como eu aprendo sobre leveduras? Fermentando e bebendo. Porque não tem como, não existe um databook que diga a levedura faz A, B e C. A gente tem um norte, mas se você fermentar numa temperatura diferente, se você aerar o mosto de forma diferente, se você inocular a levedura de quantidade diferente, se você usar base de malte diferente, tudo vai ser diferente. Então, assim, a melhor forma de aprender sobre leveduras é fazendo o que tu acabou de falar. Faz tudo igual e usa 2 leveduras diferentes. E a gente tem resultados, assim, da água pro vinho, né? É o que a gente tá testando agora. A gente tá fazendo uns testes com leveduras que a gente isolou da natureza aqui de Santa Catarina, do limão, e umas leveduras que a gente conseguiu isolar de umas garrafas já bem antigas que vieram da Bélgica. E, assim, são 2 mundos completamente diferentes. Então, uma fermentação, ela tá picante, ela tá bem esterificada, lembrando a banana. E a outra fermentação, ela tá mais neutra, puxando para uma canela, uma coisa assim mais sem tanto éster. Então, a gente consegue ver assim, o mosto é exatamente igual.
só que são 2 leveduras diferentes e na mesma condição também de fermentação. Porque se eu colocar uma levedura numa temperatura e a outra na outra, eu já não tenho mais base para comparar. Então, assim, qualquer 1 grau, 1,5 graus influencia no perfil sensorial? Influencia. Então, elas respondem muito aos estímulos ambientais, né? Que é a temperatura, tensão de oxigênio, até a própria pressão no fermentador. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, a gente só aprende sobre leveduras fermentando. Aí que é bom, né? Maravilhoso. Melhor jeito de aprender. E provando depois, e bebendo depois. Essa parte também é importante, né, Eva? Não, com certeza. Claro, e fazendo as anotações. Né, pessoal? Porque também não adianta a gente não anotar, porque depois lá na 50ª abraçagem eu já não sei mais o que aconteceu, né? Então, o registro é fundamental também para a gente poder ter esse comparativo. Padronização. Eu também sou fã do registro, né? Se os monges já registravam, né, e conseguiam, depois de 50 anos, né, ver uma receita, por que a gente agora não vai registrar? Tem que registrar, mas maravilhoso. E essas experiências, agora fiquei curioso. A Levitec, em algum momento, consegue vender essa levedura e botar essas leveduras mais diferentonas aí pra turma fazer cerveja em casa, Gabi? Conseguimos, sim. A gente já tem algumas leveduras disponíveis. Inclusive, tem algumas cervejarias que já obtiveram medalhas de ouro nos concursos nacionais, nos estilos Brazilian Beers, né? Olha! Utilizando 100% de ingredientes nacionais. Então, fazendo, por exemplo, Double IPA com levedura nacional, levedura isolada daqui. Fica uma Double IPA americana? Não fica, porque a levedura tem um perfil sensorial específico daquela levedura. Então, a gente não está usando uma levedura neutra, a gente está usando uma levedura que traz um toque leve de fenólico, traz ésteres de frutas amarelas, mas cai muito bem com os lúpulos resinosos, por exemplo. Então, combina. Isso faz com que o cervejeiro consiga expandir a sua mente acerca dos estilos. A gente não precisa ficar tão preso com o que vem de fora, com o que é regra, digamos assim. Então, uma Double IPA utilizando insumos nacionais, por que não pode ter um traço de fenólico se combina com lúpulos que também remetem a esse perfil sensorial? Claro que não vai ter éster de banana, não vai ter uma picância muito grande, mas precisa estar equilibrada. Então, sim, a gente consegue fazer isso, claro que tudo em âmbito experimental, né? Então, a gente faz parcerias com as cervejarias naquele, né? Todo mundo ganha. Então, eu te passo a levedura, tu testa para mim, no ambiente industrial, me devolve os dados e a gente vai crescendo e aprendendo, né? Porque não é em 6 meses, em 1 ano que a gente vai dominar uma levedura. São anos de uso, de experimentações, de diferentes testes, de reusos para a gente realmente conseguir estabelecer um conhecimento de um micro-organismo fermentativo. Então o processo é longo e precisa ser de 2 vias. Precisa ter o uso na ponta, na indústria. Então isso que é o mais legal. Precisa entender a levedura, como você falou, né? Às vezes até tem gente que conversa com ela, né? Eu já conversei com a levedura quando eu precisava da ajuda dela. Me ajuda, fermenta, eu preciso da cerveja. Mas, né? É bem esse processo de entendimento do comportamento, né? Não da psicanálise, tô zoando, né? Mas do comportamento. Não, total. E a gente conversa, sim. E eu acho que como eu acredito, agora sim posso virar motivo de chacota, por isso que eu vou falar. Mas do mesmo jeito que as plantas são seres vivos, as leveduras também. Então eu acho que a nossa energia influencia muito quando a gente vai cultivar plantas ou trabalhar com leveduras. Então, assim, toda aquela energia que a gente joga para elas, dizendo vamos lá, fermenta, propaga, eu acho que faz toda a diferença. Me ajuda, irmã, por favor. Eu sou do seu time, eu sou muito mãe de planta. Eu sou total dessa teoria. Né? Mas se tu vai trabalhar com uma plantinha de mau agrado, não vai funcionar. Tem que ter a mão verde, né? Tem que ter energia boa, senão não funciona. Total. Muito bom. Mas, gente, vamos trabalhar, vamos falar de levedura. Bora! E a gente recebe perguntinhas, Gabi, também na caixa de perguntas. E uma aqui que é de cervejeiro caseiro, muito provavelmente, né? Quanto que ele dosa, mais ou menos um cálculo, assim, não precisa ser nada muito refinado, mas de levedura para a cerveja dele, em litro, como é que ele calcula?
Tá. O cálculo de levedura ele é baseado no volume. Então, quanto maior o volume de cerveja que a gente vai fazer, mais levedura. E no extrato, a gente só tem que entender que o álcool é uma coisa muito ruim para a levedura. Então, cervejas mais alcoólicas, subentende-se assim, acima de 6,5%, a gente precisa dosar mais levedura. Aí vocês vão dizer, mas a levedura não produz álcool? Produz, ela produz álcool porque ela é obrigada, não basicamente porque ela quer. Então, a gente sempre tem que entender. Então, em cervejas mais leves, eu vou dosar em torno, vamos lá, de 200, mais ou menos 10 milhões de células para cada ml de cerveja. E depois o pessoal tem que anotar isso aí e fazer os cálculos. Então, 10 milhões de leveduras para cada 1 ml de cerveja. Caso eu vá fazer uma cerveja mais alcoólica, eu subo essa taxa ali para 15 milhões, por aí, para cada ml de cerveja. Aí depois vocês multipliquem pelos ml, quantos litros vocês vão fazer, e você já tem mais ou menos a quantidade de fermento que a gente coloca. Olha na embalagem do fornecedor. Cada fornecedor vai estar escrito na embalagem. Essa embalagem contém X bilhões de células. E aí você já sabe quanto daquela embalagem que dosa. Aí tem que fazer um cálculozinho. Mas aí fica fácil, fica bom, fica legal. Acho que já foi ótimo, já tirou várias dúvidas. E são bilhões de células numa embalagem, né? Olha, isso sempre é muito legal pensar isso, né? Eu fico pirando aqui em quantos bilhões de serizinhos vivos únicos estão ali, né? É verdade. Fazendo cerveja pra gente, ainda bem. Falando em dúvida, qual que é a dúvida mais comum que aparece lá na LevTech? A principal dúvida é como utilizar fermento líquido, né? Uma vez que o pessoal, ele teve acesso sempre a fermento seco, tem um prazo de validade maior, então é mais fácil acessar o fermento seco, né? É só jogar ali no mosto e sempre funciona. Então a principal dúvida é como usar fermento líquido. Então, o fermento líquido a gente usa da mesma forma, não precisa propagar, não precisa nada, é só misturar com o mosto. Importante que o mosto esteja na temperatura de fermentação e já com oxigênio, né? E a segunda dúvida mais comum é como oxigenar o mosto. E aí é já uma dúvida mais de processo mesmo de produção de cerveja, né? Então essas são as principais dúvidas que aparecem por lá. Para oxigenar o mosto, aparecem várias ideias, né? Várias ideias alternativas, assim. Engenharia alternativa vai longe aqui, né? Por isso que eu acho que nem vale a pena entrar aqui, porque aqui o papo é longo. Boa. Bom, eu ia te perguntar também, assim, como cuidadora de levedura, né? Quase cuidadora, né? Assim, né? Do ser vivo, você vai lá, cuida. Alguma delas, assim, especificamente, já te surpreendeu, apresentou um resultado, assim, de nossa, que inesperado? E também, se tu tem uma favorita, as outras não vão ficar magoadas, eu prometo. Pode falar pra gente, né? Eu vou falar, então. A minha queridinha é a Farmhouse Saison. É uma levedura que pouca gente utiliza porque ela produz cervejas mais esterificadas, mais condimentadas. A maioria das pessoas tem ido muito para IPA, né? Eu gosto muito de cervejas do estilo belga, do estilo Saison. Então, a Farmhouse Saison, para mim, é a levedura que mais me surpreende, porque se eu fermento ela a 16 graus, ela traz um perfil cítrico. Então, para fazer uma Wheat Beer, fica deliciosa, ainda mais se a gente usar raspas de limão em vez de laranja, e seca bem a cerveja, ela atenua lá seus 85%, fica show. Agora, se eu fermento ela a 24, 25 graus, ela traz um perfil de pimentão, então ela fica com um spice bem aumentado, bem pronunciado, continua com um perfil seco, então é uma levedura que a gente pode usar para fazer Wheat Beer, Blonde Ale, Saison, Dark Strong Ale, Dark Golden Ale. Então, assim, ó, ela é um coringão das belgas e das cervejas, né? Dá pra passear. Dá. Passear pelo mapa lá da Bélgica e ir produzindo de acordo com onde parar a caneta, né? Dá, exatamente. Então essa pra mim é uma das minhas queridinhas, assim, que tá lá no portfólio, vende pouco, mas eu não tiro, porque eu digo assim, ela merece. Aí eu tenho fé que o movimento pra crescer, esse tipo aí vai vir. Aí eu torço. A gente, vamos experimentar mais, fazer umas cervejas aí, tipo, com mais especiarias e tal. Poxa, sai um pouquinho aí da IPA super lupulada. Lud que me perdoe, né, hipocondríaca, mas sou fã também das belgas. Depois ela vai editar e vai tirar essa parte. Não, ela vai cortar essa parte aqui. não vale editar, tem que ficar, é isso aí.
Mas eu torço para que isso aconteça. Infelizmente, não é o que a gente vê nos tap rooms, né? Os cervejeiros que produzem belgas, eles até estão parando de produzir porque é uma cerveja que não vende. Então, acho que cabe a gente também educar esse público, talvez trazer mais podcasts, mais conhecimento acerca dessas cervejas e mostrar todo o potencial que essas cervejas têm. Mas eu torço muito para que aflore realmente o gosto. Então temos uma preferida. Temos. Até antigamente você, quando conversava com as pessoas, qual que foi a primeira cerveja, as pessoas na época falam diferente, né, que você tomou? Era sempre uma Weiss, era mais pra uma coisa que trouxesse mais um pouco até da especiaria, tipo uma Witbier também, não que a Weiss seja belga, mas... E hoje a galera já vai muito mais pro lúpulo, né, então tipo, geralmente assim, foi uma IPA, comecei na IPA e adorei, então a gente vê um pouco do perfil, né, de iniciação ali mudando, acho que isso impacta também, né, tipo, geralmente você vai beber ali o que seus amigos estão te apresentando, né, sua família, tô tomando isso daqui, prova essa aqui pra você ver, então acho que isso influencia bastante também, né. Com certeza, e é o que tem no TAP, né? Exato. E o TAP tem o que vende, e aí vira um círculo. Você não vai pegar aquela ali, né, que a única tem 10, e você olha, são mais ou menos parecidas, e tem uma diferente. Você fala, vou jogar no seguro aqui. Mas eu tenho fé nesse movimento, Gabi. Tô contigo nessa. Vamos engrossar isso aí, vamos endossar esse caldo, então. Vamos! Bora lá! Gabi, qual que é o erro mais comum que os cervejeiros cometem quando se trata de leveduras? É inocular a levedura na temperatura errada. Ai, tadinhas. Esse é o erro mais comum. Porque o resfriamento do mosto, às vezes, ele pode ser difícil para quem não tem o equipamento certo. E isso varia de caseiro para indústria. Então, realmente, precisa de uma tecnologia, precisa de equipamentos. Então, o maior erro é inocular a levedura na temperatura errada. E isso faz com que a levedura entre num processo de estresse celular. No momento que a gente tira a levedura da zona de conforto, ela começa a produzir sabores não desejáveis. Então, a gente tem um desvio sensorial na bebida. Então, assim, disparado, esse é o principal erro. Vamos resfriar o mosto, gente. Não deixa o mosto quente. Não bota a levedura a 30 graus. Tadinhas, não vamos matar as bichinhas. Não, e quando a gente tá aqui falando, explicando um pouquinho de processo de produção, é sempre um ponto bem que a gente frisa bem, porque realmente, né, o mosto tá perfeito, mas ele tá a 100 graus, né? E aí qualquer ser vivo que você joga num mosto a 100 graus, passa na hora de ser um ser vivo a um ser morto. Então, não queremos isso, pelo amor de Deus. Bem legal, acho que esse ponto, né, na hora de inocular, então, que tá a maior gap aí, vamos inocular na temperatura certa, gente. O outro ponto que a galera perguntar bastante também, sobre reutilização de levedura. A galera direto pergunta na academia, pergunta em todo o evento que a gente, posso reutilizar? Como é que eu faço? Como é que eu não deixo zoada a minha levedura? Quanto reutilização, cuidados, né? Então, acho que é um ponto bom, Gabi. Tá, sobre reutilização, e aí eu vou puxar o gancho da pergunta passada. Outro erro muito comum que o pessoal comete é deixar a levedura armazenada por muito tempo e depois reutilizar. Então eu posso reutilizar, só não posso como devo. Só que quanto mais eu produzo cerveja, mais fácil a reutilização. Se eu produzo cerveja uma vez a cada 2 meses, daí é muito difícil reutilizar a levedura, porque como um ser vivo, ela vai ficar parada lá no álcool, na cerveja, sem nutriente, ela vai morrer. Então, como que eu faço para reutilizar a levedura? Eu tenho que reutilizar num curto período de tempo. Se eu sou caseiro, em torno de 15 dias. Se eu não conseguir reutilizar em 15 dias, o que eu faço? Eu alimento a minha levedura. É que nem o levain. Lá na pandemia, né? O pessoal começou a trabalhar com levain, é a mesma ideia. Se você não alimentar o seu levain, ele vai morrer. E é a mesma coisa da levedura cervejeira. Só que você, então, a cada 15 dias você precisa alimentar a sua levedura cervejeira para que ela se mantenha viável por mais tempo. E aí sim, por exemplo, daqui a um mês eu faço uma nova cerveja. E aí eu tenho uma levedura boa para ser reutilizada. Caso eu abandone a minha levedura, como eu abandonei o meu levain, não vai funcionar. A levedura não vai estar num estado metabólico fisiológico legal para fazer a fermentação. E quanto que eu utilizo desse reuso de levedura? Ele é um pouco diferente do cálculo que a gente faz para leveduras novas. Então, eu utilizo em torno
de 1% do volume do meu mosto. Então, por exemplo, se eu tenho ali um mosto de 20 litros, eu vou usar em torno de 200 gramas. Se eu tenho um mosto ali de 1.000 litros, eu vou usar em torno de 10 quilos. Então, 1% do volume do meu mosto é a quantidade que eu preciso usar dessa levedura. E claro, né, eu vou tirar bem mais leveduras do que eu preciso utilizar, porque durante a fermentação a levedura se multiplica também, né? Bem legal. Tem alguma que é mais difícil, assim, para você fazer essa reutilização? Ou você acha que, no geral, elas são mais ou menos parecidas? Alguém que dá mais trabalho, assim? Não, tem as que floculam menos, né? Então, por exemplo, a minha queridinha, Farmhouse Saison, é uma levedura de reutilização difícil, porque ela tende a flocular menos, então ela demora muito para decantar. E essas leveduras muito esterificadas, elas podem ter uma mudança de perfil também ao longo das reutilizações. Então, a Farmhouse Saison, trigo, né? A Weizen, a levedura de trigo, são, acredito que as leveduras mais chatinhas, assim, para ser reutilizadas. É a creche das leveduras, né? Cada um, esse aqui dá trabalho, esse aqui gosta de dormir depois do almoço, esse tira siestinha, esse aqui gosta de assistir. É a creche das leveduras, adorei. E realmente, umas utilizam mais açúcares, se multiplicam muito, outras se multiplicam menos. Então, assim, tem leveduras que a gente consegue uma produtividade altíssima. E tem leveduras que não se multiplicam nem com reza braba, nem com carranca em cima do tanque, não tem jeito. Então, realmente muito fisiológico de cada indivíduo. E se eu quiser, por exemplo, amanhã, nunca fiz uma cerveja na vida, comprei as panelinhas hoje, vou começar. Pensando em levedura, especificamente, qual que você sugere para eu começar? Eu sugiro para começar ou com uma American Ale ou com uma English Ale, que são leveduras que fermentam muito bem, geralmente elas são rápidas, fermentam sem problemas, elas não têm dificuldades, não tem nenhuma pegadinha no uso da levedura e são leveduras que floculam muito bem. Então você vai ter uma cerveja que vai fermentar e vai clarificar rápido. E aí você pode escolher por qualquer estilo, ou americano ou os estilos ingleses, que são, acredito, os mais fáceis de ser trabalhados no começo. Diria para não começar com lager, porque lager precisa de uma temperatura mais baixa de fermentação, é um estilo onde qualquer errinho aparece muito fácil, então optar por esses estilos ou mais lupulados, ou, né, uma bitter, uma stout. Legal. São cervejas que nem tu falou, né, mas resistem melhor a qualquer desvio, né. Uma excelente dica, excelente pergunta, Sheiva, porque, né, quem tá começando por onde que eu começo, né? Vamos começar por aqui. E a lager, como tu falou, dá um belo trabalho. Eu, né, trabalhei com lager a vida toda, dá um belo trabalho. Mas claro que ajuda a parte das leveduras, falando especificamente, porque como sempre tive laboratório na Brahma, depois passou Brahma mais Antártica, sempre teve muita tecnologia, né? Então dá para fazer contagem de célula, dá para ver o perfil genético, tem uma facilidade nesses pontos, né? Mas mesmo assim o cuidado com a levedura é absurdo, né? Então, tipo, a gente vai avaliando ali, tirando no pulso dela, né? Avaliando a saúde, geração a geração, e acaba usando, sei lá, 5, 6 vezes, justamente porque para ela não ficar tão, né, debilitada, ela vai começando a perder um pouco aquele punch da fermentação, e aí já tem chegando uma coleguinha nova que está vindo, né, do banco de leveduras, que começa do zero ali e fica bacana. E claro, o tamanho do tanque influencia muito também, né? Porque imagina um micro-organismo que a gente não consegue enxergar num tanque de 400 mil litros, 500 mil litros. Isso é muito estressante para a levedura. É diferente do que fermentar 20 litros. Então, tudo isso influencia também o tempo que ela fica sob pressão, né? Então, todas essas variáveis, elas vão degradando a levedura. Imagina, é um processo muito estressante para um micro-organismo, uma criaturazinha assim, minúscula. Por isso que a gente tem que conversar com ela. Vamos, irmã. Tem que tratar bem, entendeu? Levedura é aquela coisa. Pessoal que não entende como tratar bem uma levedura, o que a gente precisa para manter a saúde dela, geralmente se enrosca aí nesse insumo. Então, é fundamental mesmo. E a outra particularidade, assim, de trabalhar, né, em cervejarias grandes, contribuindo com o meu lado aqui, é o seguinte: a gente tem uma levedura e só pode ser aquela levedura para cada cerveja, né? E
Quando eu passo no site ali da Levtech, por exemplo, eu vejo hoje que eu tenho lá no fundo assim um book, né, um mix de micro-organismos, e aí eu até passo rápido com o mouse, me dá medo de passar perto, porque a gente tem uma neura dentro da cervejaria grande, porque é só que tudo que não é aquela levedura é contaminação, né? Então, eu passo lá, hoje não, hoje tem disponível, por exemplo, lá no site da Levtech, pediococcus, lactobacillus, tudo isso para dar uma palpitação, né? Porque isso é, né, se fosse na cervejaria, né, cara, você passa o mouse reto. Me fala um pouquinho desses bugs, assim, dessas misturas de micro-organismos. Tá tendo muita procura e o que ele gera, assim, na cerveja? Fiquei curioso, na verdade. Com medo, mas curioso. Então, isso também me dá medo, tá? Porque a gente tem 2 salas de produção, né? Uma só para leveduras cervejeiras, e aí tem uma barreira onde qualquer outro micro-organismo não atravessa. Inclusive, quem trabalha com lactobacilos e Brettanomyces e pediococcus não trabalha na sala de produção de leveduras, porque realmente é um perigo muito grande, né? E pensa a nossa responsabilidade enviando leveduras para os cervejeiros. Jamais eu posso ter qualquer contaminação cruzada, então é um ponto de atenção infinito, assim, ele está sempre no alerta vermelho, né? Mas esses micro-organismos, eles têm ganhado cada vez mais o coração dos cervejeiros, mas principalmente para quem é um pouco mais, digamos assim, tem um pouco mais de paciência, porque a utilização desses micro-organismos, eles não têm uma resposta. Se o pessoal acha que 1 mês para produzir uma cerveja é muito tempo, quando a gente trabalha com esses bugs de micro-organismos, a gente está falando de cervejas de 6 meses, 8 meses. Então, traz um perfil sensorial muito diferente para a cerveja. Claro, puxando as lambics, principalmente as belgas, né? De fermentação espontânea, ou as Flanders, as mistas, as selvagens, mas tem que ter um pouco de paciência e tem que ter um cuidado redobrado, porque exposição ao oxigênio vai prejudicar a cerveja. Então, na maturação, ao longo do armazenamento, a gente precisa ter alguns cuidados na utilização desses micro-organismos. Então, assim, o pessoal tem usado, obviamente é uma fração muito pequena, justamente, acho que pelo tempo de espera, né? E tu tem que ter um espaço grande, porque daqui a pouco tu tem ali 100, 200, 300, 400 litros, né? Esperando ficar pronto, ocupando... Parado, né? Parado, ocupando espaço, né? Mas a gente viu, por exemplo, que essas cervejas têm se destacado nos concursos. Então, muitas cervejarias têm ganho prêmios, medalhas, Best of Show, com cervejas azedas, né? Então, tem, né, cervejas com base de Brettanomyces. Então, tem ganho, sim, espaço, mas ainda é uma fração pequena. Bem legal. E, por exemplo, é muito do conhecimento empírico, eu acho, quando a gente começa a lidar com isso, né? Porque se pegar Saccharomyces, tem uma literatura, tem um tempo determinado, já tem um conhecimento mega instalado de como ela funciona, daquele organismo, né? E do que tu tem que fazer para dar certo. Quando eu pego esse book de vários micro-organismos, aquilo ali é uma comunidade, então ela vai funcionar de um jeito próprio, porque cada um influencia no outro, do vizinho, né? Eles estão se cutucando, dando cotovelaço, às vezes abraçando, de boa, mas é uma grande comunidade. Como que ela funciona? Não sei. Como que tu descobre? Testando. E aí tem que ter o quê? Exato. Né? Falta a danada da paciência. É isso. Testando, e inclusive umas leveduras se alimentando das outras. Então, é importante às vezes a gente ter leveduras que vão morrendo durante o processo, para as leveduras mais resistentes poderem ter alimento, nutriente, para conseguir realizar seu metabolismo depois de 6, 8 meses naquela cerveja, né? Então, isso também acontece. Beleza. Gente, então é isso. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Foi super gostoso. Queria que demorasse até um pouquinho mais aqui, né? Fermentássemos mais um pouquinho. Obrigado, Gabi. A Gabi, que é doutora em biotecnologia, sócia proprietária da Levtech Tecnologia Viva. E depois dessa aula, eu acho que quem nos ouviu já está aí muito convicto
que a levedura é o ser mais lindo do planeta, está dividindo essa paixão pela levedura. E eu acho que hoje a gente conseguiu tirar muita dúvida de quem produz cerveja em casa, mas também de quem aprecia aí cervejas diferentes, já entende um pouco mais o que a levedura traz para cada paladar. Obrigado mais uma vez, Gabi, e vamos ficar atento que levedura sempre rende um bom papo. A gente adorou. Eu que agradeço sempre o convite, é muito bom, prazeroso conversar com vocês, trocar experiência, né? Eu adoro também ouvir as histórias e as contribuições das fábricas, né? Todo esse tempo aí de experiência. E também fica aí o convite, quem tiver alguma dúvida, né, Alexandre? Acho que pode procurar a gente, a Academia da Cerveja, procurar ali a Surra de Lúpulo ou até o Instagram da Levitec. Manda aquela dúvida, escreve pra gente que a gente sempre responde, né? O importante é justamente isso, é contribuir com o conhecimento, sempre plantar aquela sementinha, né? Que a levedura é o ser mais lindo do planeta, eu concordo plenamente. E lembrar que a gente está sempre à disposição para ajudar os cervejeiros a melhorar o processo e a gente poder, né, enriquecer aí o nosso mercado cada vez mais. Muito obrigada, Gabi, pela participação. E para quem quiser saber ainda mais sobre o tema, né, pode acessar o site da Academia da Cerveja, academiadacerveja.com, que lá a gente tem uma série completa também falando de fermentação e leveduras, que foi lançada em 2022, inclusive Gabi também já participou desse papo com a gente, e aí você pode complementar esse conteúdo. A gente vai deixar todos os links aqui na descrição do episódio. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, valeu! Este podcast foi editado por Play Áudios.